Graça e paz, meus irmãos. Deus é bom e o tempo todo. Nós temos ali uma visitante. Primeira vez aqui? Quer levar a pequenininha para a salinha? Pode ficar à vontade. Como que é seu nome? Débora? Stephanie. Falei para vocês que era Stephanie. O que a igreja vai dizer para Stephanie, meus irmãos? Ali nós temos também ali na frente do Didi ali, nosso irmão Eduardo. Ele já veio na quinta-feira, mas os irmãos, muitos não estavam na quinta-feira, também estão nos visitando aí. E acredito, Senhor, que ele vai ficar com a gente. O que a igreja vai dizer para ele, meus irmãos? Amém, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos no mês da... É bênção, não é? Meus irmãos, o mês da família. Eu quero falar nessa noite com os irmãos referente a algo que é muito importante na família, que é comunhão. Meus irmãos, no ano lá de 1498, um artista que ficou conhecido no mundo inteiro, Leonardo da Vinci, ele pintou um quadro, e o título desse quadro é A Santa Ceia. Então esse quadro é conhecido em todo o mundo. É muito comum nós chegarmos em alguma casa e nós vermos aquele quadro ali. Aquele quadro comunica muitas coisas, meus irmãos. Olhando para os textos bíblicos, nós vamos entender que existem muitas coisas que nós precisamos observar naquela imagem do nosso Senhor Jesus à mesa, os discípulos ali e tudo o que está envolvido naquela questão. Meus irmãos, a mesa simboliza o quê? A mesa é algo muito simbólico, mas ao mesmo tempo algo muito profundo. Nós vamos ver que grandes empresários, quando vão realizar negócios, eles fazem isso ao lado de uma mesa. Quando nós vamos ver os jantares importantes, isso acontece de frente a uma mesa. E no dia em que Jesus fala com os discípulos para prepararem a última ceia, naquele momento, meus irmãos, essa mesa foi muito importante. A mesa, ela simboliza a comunhão, a mesa simboliza o tratamento. Meus irmãos, quando Pedro nega Jesus 3 vezes e depois ele desiste da sua missão e ele sai, chama os outros discípulos e vai pescar. Jesus, ele não tinha uma mesa ali. Mas Jesus chama Pedro, ele prepara um alimento, eles se sentam ali e Jesus, naquele dia, estava preparando a cura de Pedro. Meus irmãos, o coração de Pedro estava despedaçado porque ele havia negado ao Senhor. E ele pensava do fundo do seu coração que ele não servia mais para aquela obra que o Senhor havia chamado. Mas o Senhor Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro se ele amava Jesus. E ele respondeu as 3 vezes que sim. A última vez ele fala: o Senhor sabe de todas as coisas. Ele já chama Jesus de Senhor. Depois nós vamos ver um Pedro curado ali no dia de Pentecostes, pregando e muitas pessoas se convertendo. Meus irmãos, a mesa é um lugar de comunhão, mas a mesa é um lugar de cura. A mesa é um lugar onde nós olhamos uns nos olhos dos outros e podemos falar acerca de muitas coisas. A mesa é um lugar onde nós podemos pensar juntos com os nossos familiares. Meus irmãos, vocês devem lembrar daqueles momentos lá com seus avós, em algum momento no final de ano, comemorando o Natal, mas a mesa estava ali presente. As pessoas reunidas ao redor da mesa, celebrando algo muito maior, celebrando algo muito profundo. Quando nós olhamos para esse tema, comunhão, família, nós precisamos entender que momentos juntos são muito importantes. Hoje nós estamos aqui reunidos, hoje é o dia do Senhor. Nós estamos aqui reunidos de forma coletiva para quê? Para prestar culto àquele que é digno, àquele que merece toda honra, toda glória. Não é isso que nós fazemos juntos? E nós fazemos isso juntos como família na fé.
Meus irmãos, nós temos um núcleo que mora na nossa residência, nós chamamos de família, nós temos um núcleo maior, que são os nossos familiares, mas espiritualmente aqui é a nossa família na fé. Aqui é onde nós vamos ser curados, aqui é onde nós vamos aprender, aqui é onde nós vamos passar momentos difíceis sabendo que não estamos sós e temos pessoas a quem compartilhar. Aqui é o lugar onde tomamos decisões acerca das nossas vidas. Nós olhamos aqui há pouco crianças que estavam aqui, foram para a salinha, mas essas crianças um dia foram vocês. Nós temos irmãos aqui que foram crianças aqui, que foram batizados aqui, casaram aqui e estão aqui até os dias de hoje. E isso tudo foi importante. A convivência, o momento em que nós estávamos juntos falando das coisas do reino de Deus. E o Senhor Jesus, meus irmãos, Ele é sempre o centro. Então, quando nós olhamos para tudo isso que eu estou falando, comunhão, família, mesa, simboliza aquilo que nós temos de mais importante em nossas vidas, a nossa união com Cristo e com os nossos irmãos. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6, a partir do verso 5. Amém? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as incultarás e teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se e ao se levantar. Meus irmãos, eu acredito que quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender sobre o que eu estou falando. Mas antes eu quero orar com vocês. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos, bendizemos e adoramos o seu santo e poderoso nome. Que o seu Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos auxilie nesse momento, compreender, entender e ter o desejo de praticar a sua palavra. E que o Senhor aqueça os nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, a mesa também é lugar de ensino. Quando nós juntamos a nossa família com os nossos filhos, é o lugar onde nós vamos ensinar os nossos filhos a ter comunhão com Deus. Onde nós vamos ensinar os nossos filhos que é necessário orar, agradecer pelo alimento, é necessário orar, agradecendo pelo dia, é necessário orar, porque é o Senhor que concede tudo isso a nós. Quando nós estamos ali à mesa, falando uns com os outros, o Senhor precisa estar presente. Então a comunhão familiar, meus irmãos, não acontece por acaso. Ela é construída. Os costumes que nós temos, eles vão prevalecer na vida dos nossos filhos. Filhos que cresceram sentando à mesa com os pais, eles terão esse costume também com seus filhos. Eles vão aprender e vão passar adiante. Mas eles precisam entender o que isso significa, qual a importância disso. Então, quando nós estamos à mesa, o Senhor deve ser o centro. Quando nós vamos nos alimentar, meus irmãos, a nossa oração como é? Senhor, eu agradeço por esse alimento, pela provisão, peço ao Senhor que continue multiplicando a nossa mesa. E nós somos gratos ao Senhor por esse alimento. Não é assim que nós oramos? Não é assim que nós agradecemos? Meus irmãos, será que nós não entendemos que se o Senhor não colocasse o alimento na nossa mesa, Ele ali não estaria? Por mais que nós trabalhamos, por mais que nós compramos com o suor do nosso rosto, se o Senhor não abençoar, nós não seremos abençoados. Então precisamos passar isso para os nossos filhos, ensinar isso para os nossos filhos, para que eles possam também ter o Senhor como o centro da provisão de suas vidas. Entender que é o Senhor que provê todas as coisas. E assim, meus irmãos, nós vamos crescendo, aprendendo e praticando. E vai ficar algo comum em nossas vidas, não algo fingido ou pesado. Quando nós olhamos também para a questão
do tempo nos dias atuais. Meus irmãos, se existe algo valioso nos dias atuais, é o tempo. Todas as pessoas, a todo momento, quando nós falamos com essas pessoas, às vezes nós temos o costume de falar: ô fulano, quanto tempo não te vejo? A resposta é: estou na correria. Meu irmão, quanto tempo não te vejo? Estou correndo. Meus irmãos, parece que nós estamos vivendo uma corrida, não uma vida. Parece que nós estamos numa corrida e parece que não estamos chegando num lugar nenhum. Estamos correndo, 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 e o tempo parece que está ficando cada vez mais curto em nossas vidas. Fulano, quanto tempo? Mas eu estou correndo. Nossa, está muito corrido. Estou muito ocupado. Meus irmãos, é necessário nós nos organizarmos e termos tempo para sentar e falar um com o outro. É preciso nos organizar para nós podermos sentar à mesa e ter comunhão uns com os outros. Nós preparamos no próximo domingo, nós vamos ter o retiro da família, e eu já peço para os irmãos que não tenham outro compromisso nesse dia. Não fala assim: pastor, eu tenho que correr ali para resolver isso. O que não resolveu até sábado, deixa para resolver na segunda-feira. Viva o domingo com sua família na fé, sem nenhum outro compromisso, meus irmãos. Vai ser um dia especial, um dia dedicado à nossa família espiritual, ao Senhor. Olha só, quando nós pensamos hoje em tempo, você tem tido tempo? Quem tem tido tempo aqui? Sobrou algum tempo para você? A sua família está tendo o tempo necessário? Os seus filhos estão tendo o tempo necessário? Quem aqui está acompanhando as tarefas do filho, a escola do filho? Quem está acompanhando o aprendizado? Meus irmãos, nós precisamos estar presentes, porque depois que os nossos filhos crescerem, eles vão embora e não terá mais tempo para isso. Então, quando nós olhamos para isso tudo aqui, o legado que nós podemos deixar na vida dos nossos filhos. A semana passada eu falei algo que eu acredito que todos pensaram a respeito disso, meus irmãos. É importante que os nossos filhos façam boas faculdades, que se tornem doutores, mas o mais importante é que os nossos filhos vão morar no céu. Mais importante que o nosso filho conhecer de todas as ciências desse mundo é ele conhecer a Jesus. Então, a maior premissa do nosso coração, referente aos nossos filhos, é ser canal de evangelização na vida dos nossos filhos. Meus irmãos, eu vou estar aqui com fé em Deus, todos os domingos pregando, na quinta-feira, na escola bíblica, mas vocês, pais, vão ter mais oportunidades do que eu de falar de Jesus para os seus filhos. Os seus filhos vão confiar mais em vocês do que em mim, porque é vocês que provê as coisas para os seus filhos. São vocês que vivem com os seus filhos. Então não desperdice oportunidades de falar de Jesus para os seus filhos. A mesa é o lugar da evangelização, da comunhão, do afeto, do ensino. Então não desperdice a oportunidade de ensinar o caminho do céu para os seus filhos. Qual é o caminho para o céu, meus irmãos? É Jesus. Falar acanhados. Pode falar, é Jesus. É o único caminho. Então, quando nós olhamos para isso, meus irmãos, a mesa também é lugar de resolver problemas. Os nossos conflitos, eles devem ser encerrados quando nós estamos à mesa. A mesa também é lugar de perdão. Meus irmãos, quando nós olhamos para os nossos problemas, nós precisamos sentar e resolvê-los. Os cônjuges vão resolver os seus problemas conversando, amando e perdoando. Nós vamos olhar para os filhos emburrados e nós precisamos entender que nós não somos amigos dos nossos filhos, nós somos pais. Os nossos amigos terão centenas de amigos, mas serão apenas um pai e uma mãe. E nós precisamos estar nesse lugar preenchendo. Eu já vi gente falar: eu sou amigo do meu filho. Mas você é pai do seu filho? O seu filho precisa de um pai. Seja pai do seu filho. Ele vai ter muitos amigos. Pode ser um pai amigo, mas não deixe de ser pai para ser amigo. Os nossos filhos precisam de limite, precisam de disciplina. E não serão amigos que darão isso, serão pais. A mãe vai ensinar o amor aos filhos. A parte mais amorosa, com certeza, é a mãe. Agora, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, Efésios 4:32, o texto vai dizer: antes sedes uns para com outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros. Meus irmãos, existe uma frase que dói
no meu ouvido. Eu não sei se vocês conhecem essa frase, mas a frase diz assim: eu não consigo perdoar. Meus irmãos, essa frase é proibida para crente. Crente é proibido de falar essa frase. Porque a Bíblia fala o seguinte: que o Senhor nos perdoou quando nós éramos ainda pecadores. Que nós devemos perdoar porque o Senhor nos perdoou primeiro. Então, para o crente não é uma escolha perdoar, é uma obrigação. Ou você é crente, ou você não perdoa. Não dá para ser crente e não perdoar. Quando nós olhamos para Mateus 6, Jesus ensinando os seus discípulos a orar, a oração do Pai Nosso. Quem conhece a oração do Pai Nosso, meus irmãos? Levanta a mão quem conhece a oração do Pai Nosso. Lá fala assim: perdoe quando puder. Ou fala assim: perdoe as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então nós estamos falando para Deus: Senhor, me perdoa da mesma forma que eu tenho perdoado. Isso é muito profundo. Vocês precisam entender que não é algo à toa. Jesus nunca ficou jogando palavras ao léu. Ele dá ordens, Ele é o Senhor. Ele coloca a ordem nas coisas e nós precisamos entender. Então, se existe alguém que você não consegue perdoar, você precisa urgentemente pedir a Deus forças para fazer isso, porque é uma ordem divina. Às vezes as pessoas pensam assim: mas eu acho, meus irmãos, a Bíblia não é lugar de achar. A Bíblia está escrito aqui, ela é imperativa, é ordens. O Senhor, Ele dá ordens, Ele criou tudo, Ele fez tudo e Ele coloca a ordem em tudo. Então a ordem dele: perdoe. Não é uma sugestão. O perdão para o crente é uma obrigação. E meus irmãos, quer ficar doente? Se quiser, só reter perdão. O seu coração vai encher de amargura, o seu coração, a sua vida vai ficar toda amargurada. Então, entenda o perdão como a purificação da alma. Quando você perdoa, você fica livre. Mas eu tenho dificuldade. Meus irmãos, todos nós temos dificuldade. Isso não quer dizer que nós não vamos fazer. Então, quando nós olhamos para a comunhão, quando nós olhamos para a mesa, nós vamos entender que a mesa é o lugar de comunhão, a mesa é o lugar de aprendizado, a mesa é o lugar de perdão. Meus irmãos, quando nós olhamos para uma pessoa e essa pessoa nos feriu e nós perdoamos essa pessoa, vai continuar doendo, mas a cura virá. Sabe por quê? Porque o perdão é a cura da alma. Quando o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados, meus irmãos, o nosso nome é escrito no livro da vida e nós vamos viver toda a eternidade com o Senhor por causa da nossa fé. Ele nos perdoou. Então olhamos para o Senhor e olhemos para as pessoas como o Senhor olha para nós. Então, quando nós conhecemos a misericórdia de Deus, quando nós conhecemos o amor de Deus, é inegociável o perdão. Mas a pessoa me ofendeu. Te ofendeu? Você ofendeu várias pessoas também, a verdade é essa. Nós ofendemos uns aos outros e nós precisamos perdoar e precisamos também pedir perdão. Meus irmãos, conflitos. O problema não é existir o conflito. O problema é não resolver o conflito. Nós cristãos somos, ou precisamos ser, mestres em resolver conflitos. O ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. Ele veio reconciliar a humanidade com Deus. O homem, por causa do pecado, estava completamente afastado de Deus. E Jesus veio e resolveu esse conflito, onde o pecado nos tirava da presença de Deus. Quando Romanos diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é exatamente isso. O pecado nos afastou da glória de Deus. E todos nós somos pecadores. Precisamos ser reajustados. O Senhor vem e nos liga novamente. O grande abismo que havia entre nós e Deus, agora existe uma ponte chamada Jesus. E nós temos acesso direto a Deus através de Jesus. Nós não precisamos de um sacerdote, nós não precisamos de ninguém, nós precisamos de Jesus e Ele nos leva ao Pai. Mas uma das principais marcas que Jesus trouxe ao mundo foi o perdão. Então os conflitos, eles vão terminar quando o perdão entrar. Meus irmãos, a Bíblia frequentemente usa a mesa como lugar de restauração. Então,
A mesa é lugar de comunhão, lugar de ensino, lugar de perdão e lugar de restauração. Os irmãos já olharam aquele momento difícil na sua vida, em que você passou e você pensou que não ia conseguir passar por aquele momento. Você pensou que aquele momento iria te matar. E de repente você passou por ele, olha para trás e viu que venceu grandes batalhas, as quais você não teria força para vencer. Isso é a promessa do nosso Senhor Jesus se cumprindo. Ele não disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Ele falou isso lá em Mateus 28, no verso 20. Então o Senhor não nos deixará só, meus irmãos. Agora pensando mais uma vez na família, na mesa da comunhão, na mesa do ensino, na mesa da cura, nós vamos pensar, meus irmãos, em como nós temos dirigido as nossas vidas. Imagine que você está com muito pouco tempo, assim como todos os dias nós estamos. Eu estou corrida, eu estou correndo, eu estou o tempo todo sem tempo. Assim, meus irmãos, caminha a humanidade, sem tempo, corrido, não é isso? Agora nós precisamos pensar um tempo, para que nós possamos parar e ter um tempo para falar com alguém. Meus irmãos, essa pessoa que eu vou falar, que você precisa falar, é a pessoa mais importante que existe nesse mundo. Essa pessoa é mais importante do que o seu cônjuge. Essa pessoa é mais importante que seus filhos. Essa pessoa é o Senhor Jesus. Meus irmãos, você já pensou em sair de casa sem falar com Deus? Que irresponsabilidade fazer algo desse tipo. Sair de casa sem falar com aquele que te protege, com aquele que te cuida, com aquele que pode te livrar de todas as coisas e com aquele que precisa estar acima de tudo na sua vida. Meus irmãos, o texto que foi lido aqui de Deuteronômio capítulo 6 vai falar sobre a obediência à lei. E nós vamos olhar e entender que os pais têm a obrigação junto dos filhos de ensinar a lei de Deus para os seus filhos, para que os seus filhos não sejam desobedientes. Nós vamos olhar um exemplo de pai que pensava sobre os seus filhos o tempo todo. Nós falamos muito sobre o sofrimento de Jó, mas nós vamos ver os elogios que o próprio Deus tece a respeito de Jó. E aí o que nós vamos encontrar lá? Jó, ele fazia sacrifícios de madrugada a Deus pelos seus filhos por supostos pecados que ele nem sabia se os seus filhos haviam praticado. A preocupação de Jó era tanta com seus filhos a respeito do Senhor, que ele sacrificava ao Senhor sem nem saber se os seus filhos haviam pecado contra Deus. E agora nos dias atuais nós olhamos e pensamos assim: ah, mas é criança, ah, mas é adolescente, ah, mas é uma fase. Meus irmãos, os nossos filhos precisam de Deus. Se os nossos filhos não tiverem Deus, o que vai ser dos nossos filhos? Então precisamos pensar sobre isso. Dedique um tempo, sente com seu filho à mesa e fale do Senhor para ele. Leia a Bíblia junto com o seu filho. Faça com que ele possa entender que isso é importante. É importante, meus irmãos, ir no parque, no cinema, no shopping. É importante assistir um filme com o filho. Mas é muito importante ele conhecer a Deus. O Evangelho nos chama, meus irmãos, à reconciliação, à restauração, à fé, ao perdão, à vida de comunhão com Deus. Meus irmãos, vocês já perceberam o quanto nós ficamos leves quando nós estamos bem com Deus? Quem aqui gosta de ficar leve? Eu gosto de ficar leve. Quando a gente acaba de orar, levanta assim e pensa assim: agora eu estou legal com o papai, não é? A gente pensa assim. Mas, meus irmãos, isso é importante. É importante todos os dias nós pensarmos no Senhor e como nós temos tratado o nosso tempo com o Senhor. Olha só, vocês já viram uma rachadura? Eu sei que estão ali naquele cantinho, aquela ali eu já remendei ela uma vez, ela voltou, não voltou? Mas agora vocês já viram uma casa que a rachadura foi aumentando? Todo mundo aqui já viu, não viu? Não vai ficando estranho aquela rachadura crescendo? Dá uma impressão que vai cair, não é? Quando nós pensamos a nossa vida espiritual sem o Senhor, é como se nós pegássemos uma rachadura e colocássemos uma cortina em cima dela. Nós não estamos vendo a rachadura, mas nós sabemos que ela está lá.
A ausência de tempo com Deus, nossa e dos nossos filhos, na nossa consciência, nós sabemos que por mais que a cortina está tampando a rachadura, ela ainda está lá e corre o risco de ruir a nossa casa. Uma pequena rachadura, meus irmãos, ela vai crescer. E ela precisa ser tratada, ela precisa ser consertada. Por mais que nós ignoremos essa rachadura, ela vai continuar fazendo com que a casa corra risco de cair. O texto de Josué 24:15, meus irmãos, é um texto muito usado no mês da família. Aquele texto marca um momento de decisão. E é sobre isso, meus irmãos, que nós precisamos falar agora. Tudo que eu falei aqui parece coisas óbvias, mas são coisas que nós precisamos praticar. Todo mundo aqui sabe que tem que beber água, comer verdura, não é? Fazer exercício físico, mas precisa de um ato, do primeiro passo, de uma iniciativa para que isso comece a acontecer. Nós precisamos caminhar em direção à atitude de realizar aquilo que nós já temos conhecimento a respeito. Então, quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é bonito ouvir isso? Não é bonito falar isso? Vamos falar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes ele fala para todo o povo de Israel, olha, hoje vocês terão que decidir se vocês servirão o Senhor ou os deuses que serviram seus pais, além do Eufrates. Então você vai servir o Deus verdadeiro ou você vai servir os falsos deuses? Aí Josué fala, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão de servir ao Senhor veio do fundo do coração e de forma sincera. E as pessoas que tomaram aquela decisão, elas estavam tomando a decisão de viver na lei de Deus, na lei do Senhor, a qual nós conhecemos e sabemos que é o melhor para as nossas vidas. Meus irmãos, quando Cristo está presente em nossas vidas, nós temos direção, nós temos propósito, nós temos transformação e por fim nós temos esperança. Dias difíceis estão aí. Nós falamos com o irmão ali, o irmão está gripado, a fulana está gripada, tem gente que está com pneumonia, outro está assim, está assim. São dias difíceis, realmente. Mas meus irmãos, já pensou passar dias difíceis sem esperança, sem direção? O quanto seria triste? Saber que existe alguém cuidando de nós não nos deixa mais tranquilos? Então essa fé, essa confiança no Senhor nos deixa mais tranquilos. Mas nós precisamos fazer aquilo que é nos ensinado. Família. O pai tem seu lugar na família. A mãe tem seu lugar na família. Os filhos têm o seu lugar na família. E cada um tem um papel. E esse papel precisa ser cumprido para que haja harmonia, para que haja equilíbrio na família. Então, meus irmãos, se você decidiu ser amigo do seu filho, renuncie nessa noite e seja pai dele. Se você decidiu ser amiga, renuncie nessa noite e seja mãe. Os nossos filhos precisam de pais. Amigos, eles terão muitos. Na escola, na rua, onde eles estiverem, eles terão amigos. Mas eles terão apenas uma oportunidade na vida de serem filhos. E para serem filhos, precisam de pais. E nós temos um papel importante e um compromisso com Deus de cumprir. Meus irmãos, a mesa como um altar. Olha só, imagine que no momento em que você senta na mesa com sua família, aquele momento é o momento em que você vai adorar a Deus. A adoração a Deus, muitas vezes ela ficou presa nos nossos corações como cantar a Deus. Meus irmãos, mas tudo o que fazemos para Deus de bom grado, com o coração satisfeito, é adoração. A nossa forma de viver é adoração. O cristão, ele precisa ter o estilo de adoração. A vida do cristão precisa ser uma adoração a Deus. Então, quando nós sentamos na mesa com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, e falamos do Senhor, fazemos uma oração, naquele momento a nossa mesa é um altar de adoração. O Senhor se satisfaz em ver que existe uma família que está levando orações a Deus juntos. E nós não podemos abrir mão disso, meus irmãos.
Os nossos filhos, eles vão repetir aquilo que eles veem ou aquilo que nós falamos? Aquilo que eles veem. Então é importante. Aí eu ainda vou ouvir alguém falando: pastor, na minha casa não tem mesa. Meus irmãos, a mesa é só um símbolo. É importante estar reunido, junto. Se não tem a mesa, coloca as cadeiras ali, uma do lado da outra, e ore com toda a sua família, olhando dentro dos olhos. Pergunte como estão os seus filhos na escola. Pergunte como foi o dia. Isso vai fortalecer a sua família. Meus irmãos, esperança. A mesa também é lugar de esperança. Você já parou para pensar como seria o mundo se as pessoas vivessem sem esperança? Não é difícil ou incomum encontrarmos pessoas sem esperança, mas é incomum um cristão, alguém que conhece o Senhor Jesus, não tem esperança. Porque, meus irmãos, o próprio Jesus produz esperança nos nossos corações. O próprio Jesus, ele não dá esperança. Os últimos momentos que nós vamos ver ali em Mateus, o Senhor Jesus, ele comunica à igreja, a grande comissão. Ele fala para a igreja fazer o quê? Vão, preguem a todos, não é isso? Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine a eles tudo isso que eu tenho vos ensinado. E aí ele faz a promessa: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa de Jesus traz esperança para o seu coração, meus irmãos? Então, se existe a promessa de alguém que sempre cumpre as suas promessas, de alguém que nunca deixou de cumprir suas promessas, que é o nosso Senhor Jesus, existe esperança. E quando nós vamos olhar a esperança que Ele nos traz, Ele falou, meus irmãos, e Ele não deixou ninguém enganado. Ele também disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu por nós. A morte que nós deveríamos morrer, Ele morreu no nosso lugar. As dores que nós deveríamos sofrer, Ele sofreu no nosso lugar. E ainda Ele deixa a esperança, lá em Apocalipse, dizendo que vai chegar um dia em que todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos, onde não haverá mais choro. E esse será o momento em que Ele vai vir buscar a sua igreja. Então, meus irmãos, aí lá nós vamos ser uma família só, abençoada, restaurada e perfeita. Então nós temos que resolver as nossas questões, os nossos problemas, as nossas dificuldades aqui. Porque quando nós estivermos na eternidade vivendo com o nosso Senhor, lá não haverá mais problemas, porque receberemos uma mente transformada, um corpo de glória. Mas enquanto estamos aqui, nós vamos lutar com essa carne. Nós vamos lutar com as nossas inclinações pecaminosas, o desejo de não perdoar, o desejo de vingar, o desejo de estar certo a qualquer custo. Mas o Senhor vai nos dando graça, o Senhor vai concedendo misericórdia, o Senhor vai nos ajustando, nos ajudando. E nos momentos difíceis Ele vai estar lá. Então, meus irmãos, viver em família é algo que é um desafio todos os dias, mas que vale a pena lutar por isso. Vale a pena lutar pela família, vale a pena lutar pelos nossos filhos. Meus irmãos, não vamos deixar o mundo roubar a fé do coração dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam estar com o coração cheio de Deus. Os nossos filhos precisam conhecer Jesus. E, olhando para isso, a mesa da comunhão é o lugar de orar pelos nossos filhos. O texto de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, também nos traz algo a refletir. O texto diz: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Vamos ficar de pé, vamos orar. Mandel, irmão da Oriane, tome seus lugares. Meus irmãos, nós vamos orar nesse momento. E eu peço que você se aproxime da pessoa que estiver aí. E nós vamos fazer essa oração todos juntos.
e que você pense, depois de sair daqui, pense durante essa noite sobre como você pode melhorar o seu momento de comunhão com a sua família. Pense também a respeito de como você pode pedir forças a Deus para perdoar aquilo que está te matando de amargura no seu coração. Se existe alguém que não perdoou alguém, faça isso hoje, faça isso agora, durante essa oração, libere esse perdão. E se você tem que pedir perdão para alguém, não espere muito tempo, vá de encontro a essa pessoa e faça o mais rápido possível, porque a sua paz, a sua alegria depende disso. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus,